vídeo de hoje eu vou estar comentando uma série que foi lançada agora recentemente pela Netflix, em janeiro mais precisamente, e o nome da série é Arquivo 81. E uma coisa que eu achei interessante é a forma como vai construindo, né, a narrativa. Então, todo vídeo, todo livro, HQ que eu sempre trago aqui para vocês, o que eu gosto de analisar, além da parte técnica, tem também essa questão da construção, né, a jornada da construção da narrativa, da estrutura narrativa que é construída pra gente. E também a forma como essa história é contada pra gente. Eu sempre observo com um olhar crítico, né, essas estruturas narrativas, porque é algo que eu gosto muito de estar sempre estudando, estar sempre observando estruturas narrativas. Enfim, primeiramente eu preciso falar de como que surgiu Arquivo 81. E não sei se não é uma surpresa, né, em descobrir, por exemplo, durante a primeira vez que eu assisti, eu descubro que a série é baseada originalmente em uma série de podcasts com o mesmo nome, né, Arquivo 81, que já está na sua terceira temporada. Infelizmente, é uma série em podcasts que se encontra em inglês, precisa de dominar bastante o inglês. Comecei a escutar um pouco e tal, mas é bem complexo, porque os caras falam muito rápido. Quem sabe um dia eu pego pra ouvir assim, né, com mais tempo e tudo mais. No futuro, talvez. Só que assim, essa forma de apresentar a narrativa, tanto o podcast quanto a série em audiovisual adaptada pela Netflix, segue a mesma estrutura, a mesma proposta de apresentar para o espectador uma narrativa no formato found footage. Found footage. Vou colocar o nome aqui para ficar mais fácil. Found footage. Found, de encontrar, né? Footage, basicamente de gravação. Vídeo, filme. No caso do podcast, né? Seriam gravações em áudio que são encontradas. E na série da Netflix são gravações em vídeo, amadoras, que são encontradas, que são resgatadas de um acidente que acontece ali e tem tudo a ver ali com essa estrutura. Então a gente passa a conhecer a história através dessas gravações que são encontradas. Antes de entrar na proposta do que se trata a série, eu preciso comentar aqui rapidamente essa questão desse subgênero de filmes, né, found footage. Na história do cinema, você tem ali alguns filmes, né, que vão se valer dessa estrutura narrativa. Provavelmente, o primeiro filme que teve essa sacada, essa primeira proposta de criar um filme em formato de found footage foi o Canibal Apocalipse. Acho que é Apocalipse Canibal, que é um filme trash, um filme snuff. A proposta do filme de ser trash e snuff ao mesmo tempo é proposital, mas é um filme que foi gravado ali, acho que na década de 70, mais ou menos, 60, 70. A produção desse filme, ela é toda cheia de polêmicas, é muito complicado. É um filme que eu não indico para qualquer pessoa, que é um filme bem pesado, porque é um filme snuff. E filmes snuff, assim, mesmo que seja proposital, eles têm uma proposta de chocar. Muitas vezes não tem nenhuma uma narrativa, né, uma coerência narrativa, e simplesmente são imagens que são jogadas pra gente e é só pra gente chocar o espectador. Só que entre várias obras, né, que vão utilizar essa estrutura narrativa do found footage, tem uma obra que eu gosto muito de citar ela, que é As Bruxas de Blair. Porque As Bruxas de Blair, o filme é totalmente gravado nessa estrutura. Quando esse filme saiu no cinema, todo mundo pensou que era real, que era um documentário feito por alunos de uma universidade que estavam pesquisando sobre bruxas que habitavam uma floresta numa região ali de uma cidade. Basicamente, o que a gente está assistindo, o filme, são as imagens que foram recuperadas desse documentário desses alunos. E, cara, é incrível, é muito bem feito. Quando eu assisti pela primeira vez, eu falei assim, mano, isso é real. Isso é realmente real. E na verdade não é real. Depois o diretor, um filme de baixíssimo orçamento, que depois pagou acho que 4 vezes a produção do filme, voltando aqui ao nosso assunto,
Arquivo 81 é uma série baseada no podcast. Foi criado por 2 caras, né? O Mark Solinger e o Daniel Powell, tô parecendo em inglês aqui. Enfim, então esses 2 malucos, eles foram lá, criaram, os caras fizeram, sabe, do zero as gravações, os efeitos, porque o podcast, ele também segue, né, essa estrutura do found footage. Então, por exemplo, quando você está escutando o podcast, você tem a impressão de que você está realmente escutando uma gravação que foi encontrada, uma gravação perdida, que os caras eles foram lá e resgataram essas gravações. E aí a gente tá ouvindo a sequência das fitas que foram recuperadas. E a série não é diferente. Na série nós temos o personagem principal que eu amei demais da conta. Esse personagem principal. A gente inicia a história com esse personagem que se chama Dan Turner. Dan. Acho que é Dan, né? Dan Turner. Vou colocar a foto dele aqui para vocês verem, tá? Esse personagem, pelo que eu percebi, ele muito provavelmente ele deve ter uma formação ele deve ser, assim, a formação dele deve ser engenheiro de áudio com especialização em restauração de mídias analógicas. Eu criei isso na minha cabeça. Porque basicamente o cara ele trabalha no museu do audiovisual. E nesse museu ele fica responsável por restaurar fitas VHS, fitas cassetes, e ele é viciado nessa parada, né? No início ali, eu achei bem interessante, porque nesse primeiro episódio, o roteiro da série teve toda essa preocupação. Como nós estamos tratando de um audiovisual que é muito diferente, por exemplo, do podcast, o audiovisual você precisa apresentar os personagens. Então, o primeiro episódio, acho que o primeiro episódio foi o mais importante pra mim, sabe? Me conectou com esse personagem, que eu preciso ser amigo desse maluco. Porque vai apresentando pra gente através daquela técnica das migalhas. Quem é esse personagem, esse Dan Tanner? Eu vou falar Dan. O Dan, ele muito provavelmente ele deve ser um engenheiro de som especializado em restauração de mídias analógicas. Fitas VHS, fitas cassete, né, aquelas fitinhas que inclusive já usei muito mesmo, para gravar e gravar por cima. Uma parada muito prática, né? As mídias analógicas têm essa praticidade pra gente sempre gravar alguma coisa por cima delas, enfim. E aí o que acontece? Trabalhando nesse museu do audiovisual, ele é viciado nessas paradas, tipo, ele gosta muito de filmes, aqueles filmes cult, filmes trash, e ele parece que ele só assiste essas paradas em VHS. Ele é tipo um hipster do VHS, da fita cassete. Eu gostei muito desse primeiro episódio porque vai apresentando esse personagem pra gente. Ali no primeiro episódio, ele recebe uma gravação da chefe dele, inclusive, ele vai lá, ela pede pra ele de fazer a restauração, pede pra ele não fazer cópias, que é uma coisa muito sensível e tal. Aí ele faz a primeira restauração de uma fita e assiste aquela fita. Beleza, interessante. E aí ele vai lá, pesquisa sobre o caso e tal, né? Que a primeira fita já apresenta pra gente a outra personagem principal, né? A outra personagem ali que vai conduzindo, que vai apresentando essa história pra gente. A personagem da Melody Pendras. Provavelmente ali ela fala que ela é uma historiadora, que ela está fazendo o pós-doutorado dela, utilizando a metodologia da história oral. Que ela vai para um prédio residencial muito antigo, e nesse prédio, o intuito da pesquisa dela é conhecer os moradores do prédio, para ela montando, né, o perfil desses moradores e contar a história do prédio através dos seus moradores, utilizando a oralidade, utilizando a história oral. E aí a forma como ela registra essa oralidade é utilizando gravações em VHS. Né? Para ela é bem prático. Em alguns momentos parece meio esquisito, porque ela fica o tempo todo nesse papel da pesquisadora. É até um tanto estranho. Então, ela é convidada para ir para um show, para uma apresentação de música, ela vai com a câmera. Então, achei isso, de certa forma, em alguns momentos, não tem como. O found footage,
ele sempre vai dar essa impressão de, putz, tá forçando muita barra, cara. Tá forçando muita barra. Mas enfim, aí a gente tem que relevar, né? A gente tem que entrar na proposta. Então, o Dan Tanner, ele restaura essa primeira fita e ele tem ali do primeiro contato com essa Melody Pendress. Ela tá gravando ali, a gravação é de 1994 e ali ele tem o primeiro contato com essa personagem. E é onde que tudo acontece, porque ele recebe um convite para ir na sede de uma outra empresa e ali é onde que começa a parada. Alguns sites, alguns vídeos que eu vi, algumas resenhas colocam que a série é de terror. A série não é de terror. A série ela é muito mais de mistério, de suspense e de horror. Horror. Por quê? Lembra que eu falei lá no início que dá a impressão de que eu já vi essa história em algum lugar? Eu já li essa história em algum lugar? Então, quando eu estava assistindo pela primeira vez, eu tive a impressão, né, eu senti ali algumas referências da obra do Lovecraft. Vocês sabem que eu sou mega fã desse tipo de narrativa, o estilo, né, do Lovecraft, esse estilo que ele vai criar, ele vai chamar de horror cósmico, e dentro das narrativas do Lovecraft tem muito um sentimento, me passa muito uma sensação de que são personagens agnósticos, né? Dá um gostinho de agnosticismo dentro dessas narrativas. E durante essa série me remeteu a alguns contos Lovecraft. Ao todo me remeteu 5 contos, 5 contos do Lovecraft. Quais são esses contos? O primeiro conto, O Chamado de Cthulhu, de 1926, que foi publicado pela primeira vez esse conto. Então esse foi a primeira parada que eu senti ali, isso aqui tá muito O Chamado de Cthulhu. Esse não é um dos melhores contos do Lovecraft, é, no entanto, o mais famoso, o mais conhecido, né? Muita gente passa a conhecer a obra do Lovecraft através desse conto, né? O Chamado de Cthulhu. Tem um RPG, inclusive, né? O Chamado de Cthulhu. O outro conto, O Modelo de Pickman. Esse conto é foda. Ele foi publicado em 1926, também no mesmo ano. O Modelo de Pickman é uma parada que também tem muito no Chamado de Cthulhu, que é um aspecto dentro dos contos do Lovecraft, uma coisa que ele sempre vai relacionar e que muitos outros escritores, diretores de cinema, séries, sempre vão relacionar, fazer essa relação. Que dentro dessa mitologia que Lovecraft cria, as pessoas que são mais sensíveis para acessarem esse mundo oculto, esse mundo em uma outra dimensão, em que se encontram essas criaturas que ele cria, ele sempre vai falar que as pessoas que têm mais facilidade, as pessoas que têm mais sensibilidade para entrar em contato com essas criaturas de outras dimensões são artistas, e principalmente pintores, que têm essa facilidade, essa sensibilidade para entrar em contato com esse outro mundo. E eu acho isso genial. E no Modelo de Pickman fala muito sobre isso. O outro conto é A Busca Onírica por Gaddafi, de 1927. Esse, sem dúvida, é o meu conto preferido do Lovecraft. É um conto gigantesco. É longo. Parece que não vai acabar nunca. Aqui nesse conto, a gente tem um protagonista, parece que é um tipo de classe de pessoas que o Lovecraft cria, ou são habilidades que alguns personagens dele vão desenvolvendo. Esse personagem específico que vai contando a história pra gente, não vou me recordar agora o nome, ele é um personagem que ele tem uma habilidade de viajar pelos sonhos. E essa ideia de viajar pelos sonhos e ter acesso a outras dimensões tem muito a ver com a série Arquivo 81. Tem muito a ver. Eu não vou dar spoilers para justamente deixar essa curiosidade para vocês irem lá e assistir. Então, ao longo dessa jornada do personagem, ele vai passando por vários cenários até ele chegar em Gaddafi. E lá no final do conto, ele encontra algumas outras criaturas que o Lovecraft cria nessa mitologia dele de criaturas, como Nyarlathotep, Caos Rastejante, Yog-Sothoth, enfim, cara, é incrível esse conto, acho que vale muito a pena pegar para ler esse conto. E por último,
O último conto que me lembrou muito, né, a série Arquivo 81 é o incrível Nas Montanhas da Loucura, de 1931. Esse conto é impressionante do início ao fim. A forma como Lovecraft ele vai escrevendo esse conto, ele vai descrevendo pra gente, eu fico até arrepiado, ele vai descrevendo pra gente o cenário, vai descrevendo aonde que esse personagem vai se enfiando. Cara, é incrível. Então são esses 5 contos que eu achei importante de trazer aqui para vocês. Como eu falei, a ideia não era falar sobre a série, né, descrever a série total, mas basicamente, por que me lembrou esses 5 contos Lovecraft? Porque basicamente, quando o Dan Turner ele aceita o trabalho para restaurar todas as fitas da Melody Pendrass, quando ele pega esse trabalho, o cara que contrata ele fala pra ele assim, ó, tem fitas que foram encontradas no prédio que pegou fogo. Ele já tinha pesquisado isso antes. Lá no primeiro episódio ele pesquisa sobre isso. Então, não é uma surpresa. Então o cara fala pra ele assim, o contratante, vou te dar uma missão, um trabalho, vou te pagar no final $100 mil pra você restaurar essas fitas. Só isso. Não precisa de me pagar nada. Eu te dou toda a aparelhagem, só que tem um porém. As fitas não estão aqui. As fitas estão em outro local. E como as fitas estão bastante danificadas, sofreram muito com incêndio, elas não podem ser transportadas para cá, porque elas provavelmente não iriam aguentar esse transporte. Então você precisa sair daqui e ir para a região onde elas estão. Isso parece muito RPG. Então você precisa de sair daqui e ir para onde elas estão. E ele aceita. $100 mil, quem não aceita? Quando ele chega lá, é um complexo que se encontra numa região totalmente isolada. Não tem internet, só tem um telefone fixo. E ele começa a restaurar essas fitas. E ele vai, né, conhecendo aos poucos a Melody Pendrass, conforme ela vai entrevistando os moradores, algumas coisas estranhas começam a acontecer, Stranger Things, durante as gravações, os vídeos que ela vai fazendo, e aí a primeira fita, quando ele vai para esse local que ele restaura, a fita foi justamente colocada na ordem errada, propositalmente. Para quê? Para dar uma motivação, para ser o conflito dessa estrutura narrativa, porque uma história sem motivação e sem conflito não vale nada. Então a fita ela foi colocada numa ordem invertida, ela deveria ser a última fita e ela foi colocada na primeira fita, que foi aquele restaurou quando ele chegou nesse local. E quando ele restaura essa fita, ele está assistindo o vídeo, em um dado momento da fita, a Melody ela tá fugindo e aparece o pai do personagem principal. Aí ele fica, mano, o que o meu pai tá fazendo aqui em 1994, né? Até então, o pai dele era um professor universitário. Então ele nem sabia, né? Mal sabia ele que o pai dele atendia, por exemplo, pacientes em uma clínica. E a Melody era uma paciente dele. Eu acho que eu nem deveria ter falado isso, mas enfim. Então, ele vai, através da restauração que ele vai fazendo, ele vai construindo um quebra-cabeça. E as fitas são chaves muito importantes para algo que vai acontecer lá no final. Eu não vou falar porque senão dá spoiler e estraga a experiência de vocês. Vai que alguém queira assistir. Então, assim, é uma série que fala sobre mistério, horror, não é de terror, tá? Não tem possessão demoníaca, não tem nada disso, nada a ver. Por que não é de terror, possessão demoníaca? Porque tem a ver com a obra do Lovecraft. O Lovecraft não fala sobre possessões demoníacas. Tem uma imagem lá que vai aparecer de um grupo ocultista, mas que aquilo não tem nada a ver com demônio. Tem alguns sites que fizeram resenhas e colocaram que aquela imagem é um demônio. Na obra do Lovecraft não há demônios. O que há na obra do Lovecraft e na série Arquivo 81 são entidades, são criaturas de outras dimensões, que pelo fato de serem criaturas de outras dimensões, nós seres humanos não temos a capacidade intelectual de compreender a grandiosidade dessas criaturas. Por isso que no Chamado de Cthulhu, por exemplo, o personagem que vai contando a história pra gente, ele vai descobrindo vários cultos, vários grupos, diferentes grupos que vão se organizando e criando cultos modernos
no entorno da imagem desse Cthulhu, dessa criatura que é uma criatura antropomórfica, que tem corpo de ser humano, né, um corpo humanoide, tem a cabeça de polvo e asas de morcego. Então ele vai contando pra gente ao longo da narrativa, né, que vai sendo revelado ali na história, pela polícia inclusive, cultos que vão sendo demonizados, né, esses cultos inclusive. Grupos, por exemplo, cultos voodoos que começam a relacionar, introduzir no seu culto voodoo a imagem do Cthulhu, e não é diferente da série. A série você tem ali uma imagem e eles estão tentando conectar com esse mundo, esse outro mundo, o mundo das sombras que é colocado pra gente. E, por exemplo, um outro comentário aqui antes de terminar, a questão esse conto que eu falei do modelo de Pickman. Tem uma personagem que é a melhor amiga da Melody Penrose. É uma personagem que ela ganha uma tinta, um pote de tinta preta, uma tinta preta, tipo nanquim. E essa tinta, ela causa um efeito nela. É uma tinta feita de um material que cresce ali no subsolo do prédio. E conforme ela é uma artista, inclusive, né? Essa amiga da Melody, ela é uma pintora, no caso. E conforme ela vai utilizando essa tinta, ela começa a ficar fora de si. Ela começa a pintar coisas desconexas, ela começa a pintar o rosto de uma mulher, e a gente não sabe quem é essa mulher, que é justamente ela se conectando com esse outro mundo. E aí por isso que me remete muito ao modelo de Pickman, ao chamado de Cthulhu. O Lovecraft ele sempre vai falar sobre essa questão do artista que tem uma sensibilidade para se conectar com esse outro mundo, com essas outras criaturas. Enfim, então, acho que esse foi o que eu queria comentar com vocês, né, sobre essa série Arquivo 81. Vale a pena? Vale muito a pena. E aí, depois que você assistir a série, você pode chegar aqui novamente, comentar o que você achou, ou lá no Instagram, pode mandar mensagens e assim por diante. E para não esquecer, tá? Deixa o like, se inscreva, se você não é inscrito, se inscreva, e compartilhe, se possível, esse vídeo para dar uma força aí pro canal. E é isso. Valeu e até a próxima.